vamos iniciar aí o nosso bate-papo de hoje com o tema sobre as nossas defesas, tá? Então, no ar, na água ou propriamente dito no solo, nós podemos estar aí entrando em contato com diversos micro-organismos que podem provocar doenças, sim, né, para nós, seres humanos. Então, para se prevenir aí com essas doenças, é importante que além da gente, né, ter condições de possuir um saneamento básico, né, é importante também ter o cuidado de estar em dia com o nosso calendário de vacinação e, além disso, ter o hábito de lavar as mãos antes de todas as refeições e sempre após o uso do banheiro, tá? Estamos permanentemente em contato aí com uma grande quantidade de micro-organismos, que são aqueles seres que a gente consegue ver eles com o auxílio do microscópio e que estão aí no ambiente. Alguns deles vão nos causar aí infecções, mas nem por isso, né, ficamos doentes o tempo todo. Então, não é porque você entrou em contato com um micro-organismo é que você vai ficar doente. É importante lembrar que o nosso organismo ele é capaz de produzir defesas aí contra esses micro-organismos. Uma dessas defesas é feita aí pelos anticorpos, tá? Proteínas, né? Na verdade são proteínas que se ligam aos organismos invasores e ajudam a destruí-los. Então, nessa imagem nós temos então uma célula de defesa, tá? Que vão produzir os anticorpos, que são essas estruturas aqui em detalhe. E essas estruturas vão então aqui, ó, se aderir até as bactérias para poder, né, combatê-las. Perfeito? Bom, dando continuidade aí, a reação do organismo, porém, pode não ser imediata e é por isso que ficamos então doentes. Então, quando a gente não tem uma resposta muito rápida após um contato com um micro-organismo, né, com um organismo que vai nos causar doença, nós acabamos ficando doentes. Em muitos casos, né, depois de curados, tornamos-nos protegidos e não contraímos mais aquela doença. Isso acontece com, por exemplo, o sarampo, ou seja, a partir do momento que você já teve o sarampo, o seu corpo produziu os anticorpos quando você entrar em contato com esse micro-organismo, o seu corpo já vai ter as suas defesas prontas, né? Então, isso é uma questão de que a gente fala de uma memória imunológica. Há muitas doenças infecciosas, né, que atingem a espécie humana e às vezes, como o caso da gripe, elas surgem, espalham-se aí rapidamente e atingem grande número de pessoas em uma determinada região. Quando isso acontece, nós falamos que ocorre aí uma epidemia. Então agora é o momento de explicar para vocês a diferença de epidemia, endemias e pandemia. Então, a epidemia é isso que eu acabei de falar para vocês. É uma doença que se espalha rápido, tá? Numa determinada região. Quando a gente fala de endemias, nós estamos dizendo que se essa doença ela persiste por vários anos em uma região, né, e afeta um número relativamente grande de pessoas, nós estamos dizendo que é uma endemia. Então, se eu tenho uma doença que acontece tipicamente numa região, só ali nós dizemos que existe uma endemia. E a pandemia, na verdade, então, é quando essa doença ela se espalha aí por muitos lugares do planeta, tá? Eu também costumo dizer assim que a diferença dessas três palavrinhas, né, epidemia, endemia e pandemia é o seguinte: se a gente imaginar uma escola, tá? E naquela sala X, por exemplo, uma sala do sexto ano, só ali as pessoas ficam doentes. Então quer dizer que ali eu tenho uma endemia, né? Uma doença típica daquela sala. Agora, se a sala ao lado também começa a ter focos daquela doença, opa, eu já começo a ampliar aí o meu público. Então, se eu tenho a turma do sexto e, por exemplo, uma turma do sétimo que começa a ficar doente também, significa que eu estou tendo uma epidemia. Agora, a partir do momento que a escola inteira, né, ficar doente, nós estamos trabalhando daí no caso de uma pandemia. Mas é claro que esse exemplo é um exemplo assim de proporção pequena, mas que se a gente ampliar de uma forma
Diferente, por exemplo, falando de um bairro, de uma cidade, de um estado, de um país e do mundo, nós também vamos estar falando, né, de epidemia, endemia e pandemias, perfeito? Bom, fico por aqui e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade. Bons estudos!